Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente aqui hoje, tá? Estudos recentes eles mostram que a diversidade de raça e de gênero é muito importante para melhorar a competitividade, a criatividade e a inovação. No entanto, muitos estudos têm mostrado também que o universo da ciência ele não é diverso em nenhum desses critérios. Bom, então, não sei se vocês sabem, mas eu sou professora do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e nós temos um trabalho aqui, um projeto coordenado pela professora Mirella Moro, que se chama Bit Girls, que é um projeto para atração, né, de meninas, mulheres para a área de computação e também para, vamos dizer assim, dar suporte para a permanência delas, né, nos nossos cursos e na carreira. Né? Então, eu vou colocar para vocês uma figura aí que assim, é bem interessante, mas ela mostra que até a década de 80, até meados da década de 80, o percentual de mulheres nas áreas, né, ia subindo, né, vinha subindo, tanto nas áreas de computação, quanto física, medicina, direito. E aí, de repente, meados da década de 80, a participação feminina, então, volta a cair nos cursos de computação. Né? E aí a gente fica sempre pensando por que isso acontece. Né? Então, esse nosso grupo mesmo, né, o projeto do qual eu participo aqui na UFMG, é uma iniciativa que tem, né, o objetivo de entender um pouco esse processo, de traçar o perfil das estudantes e também de dar apoio, né, para as meninas, para as mulheres que estão nos nossos cursos. Bom, mas não é disso que eu quero falar hoje, né? Então, assim, eu queria falar um pouco dessa questão, né? Recentemente eu dei uma entrevista numa rede de televisão, a Rede Minas, né, aqui de Minas Gerais. Vou até colocar um trechinho da reportagem para vocês. Apenas 20% do mercado de tecnologia é ocupado por mulheres. A pequena presença feminina na área de informática não impediu Raquel de se encontrar na ciência da computação. No caminho, percebeu que era possível enxergar mais vida na linguagem dos computadores. Isso graças às pesquisas que envolvem a interação de proteínas com outras moléculas. A gente trabalha desenvolvendo programas para a resolução de problemas biológicos, né, na área da biologia ou na área da saúde. Então, os programas que eu e meu grupo desenvolvemos, basicamente eles servem para apoiar no desenvolvimento de produtos biotecnológicos. E eu achei curioso, assim, né, a gente ser convidada para falar sobre isso, né, sobre a presença feminina, ou sobre a ausência feminina nos cursos de ciência e tecnologia. Bom seria, né, mais feliz seria se isso não acontecesse, ou seja, a gente tivesse uma participação mais igualitária, né? E é muito curioso também porque o ano passado eu fui eu fui convidada também para dar uma palestra no primeiro congresso de mulheres na ciência da UFMG e eu assisti uma palestra lá da professora Márcia Barbosa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também vou colocar até dados, né, links sobre ela aqui embaixo do vídeo, porque eu achei ela uma pessoa muito interessante, muito especial. E assim, eu fui atrás de alguns artigos dela, ela tem várias publicações sobre isso, sobre a participação da mulher na ciência. E é muito interessante, curioso, triste, né, que a participação feminina ela vai caindo à medida que a mulher vai subindo nos níveis da carreira científica. Eu nunca tinha pensado sobre isso, na verdade eu nem sabia sobre isso, né? Eu venho desde 1997, quando eu ingressei no curso técnico, eu venho estando inseridas em ambientes, obviamente, muito masculinos. Então, por exemplo, no meu curso técnico em informática industrial, haviam 13 meninas numa turma de 43. Depois, no bacharelado em ciência da computação, tinham 4 meninas em 40. Né? E até se você for pensar que no nosso departamento mesmo, nós temos 70 professores e 8 mulheres. Durante a minha graduação, de 25 disciplinas que eu cursei de computação,
eu tive uma professora em 2 disciplinas. Então, estou acostumada com esses ambientes, assim, né, mais masculinos. Nunca foi um problema para mim, nunca tive problema específico com isso, mas achei curioso quando eu vi esses dados da professora Márcia Barbosa, que ela conta que, né, eu vou colocar um gráfico aqui para vocês, né, as fontes aqui são o CNPq, e ela mostra, né, a linha pontilhada são as mulheres e a linha sólida são os homens, né? Então, olha ali o percentual de undergrad, que são os estudantes de graduação. A gente já tem ali mais homens que mulheres, né? Em torno de 60% de homens. E aí, quando você vai para o mestrado, né? Isso cai muito. Quando você vai para o PhD, né, doutorado, cai ainda mais. E quando você pega o percentual de pesquisadores, a gente tem em torno de 20% de mulheres, né? Então, isso é um problema, né? E se você olhar essa outra figura que ela coloca, isso está sendo mantido ao longo dos anos, desde 2001 até 2012, que foi quando eles fizeram essa figura, né? Então, não é um problema que a gente poderia dizer que está, né, sendo reduzido, né? E além disso, é interessante porque isso acontece no nível mais alto da carreira também. Então, se você pegar os bolsistas de produtividade do CNPq, que é essa outra figura que ela coloca, você vai ver também que ao longo do tempo o percentual de mulheres é muito mais baixo que o percentual de homens, né? E isso se repete em diversos outros locais, né? Por exemplo, se você olhar os pesquisadores da Academia Brasileira de Ciências, né, nas diversas áreas, olha, também acontece, né? Então, a participação feminina é um pouquinho maior nas áreas biológicas, mas ainda na engenharia é muito pequena a participação, né? Então, achei muito curioso isso, né? Quando eu fiquei sabendo, faz mais ou menos um ano que eu fui refletir sobre isso. E então, assim, é algo que a gente precisa refletir, né? E como mulheres, né, nós que somos pesquisadoras, cientistas, né, mulheres na ciência, nós precisamos tentar contribuir para a diminuição dessa desigualdade, né? Com certeza. E que as próximas gerações venham com uma representatividade mais igual, né? Então, por isso que no vídeo de hoje eu coloquei aqui as minhas bonecas, né, aqui atrás. E só para mencionar, né, algumas iniciativas que têm existido aí, que eu acho que são interessantes, né, dicas para vocês que são pais e mães de meninas, né, ou tios, padrinhos e tal, e que existem agora Barbies com profissões, né? Até vou colocar para vocês o link aí. Mas a gente elegeu no ano de... Qual ano que foi? 2016. Então, no ano de 2016, a gente elegeu a Barbie engenheira da computação. Acho que é engenheira da computação, era essa daqui. Engenheira da computação. E, bom, saiu também a engenheira robótica, né, que é essa daqui, profissão de 2018. E, bom, então, são ideias legais, né, de presentes que vocês podem dar para as meninas. Eu mesmo já colecionei todas. E até a ideia de eu fazer esse vídeo veio porque no sábado eu tenho um aniversário de 2 meninas, né? Eu sou mãe de meninos, eu tenho 2 meninos, mas eu tenho um aniversário de 2 meninas. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou comprar Barbies de profissões para elas, ou então vou comprar algum brinquedo mais interessante, sei lá, um Lego de repente, né? São 2 meninas gêmeas, elas vão fazer 6 anos. E aí eu comprei, né? Fui comprar, na verdade eu acabei comprando as Barbies, porque eu adoro as Barbies mesmo. Tinha a Barbie astronauta, achei bem interessante, tinha comissário de bordo, tinha jornalista. Bom, tem umas Barbies interessantes aí. Não consegui achar essas de computação, né? E bom, imediatamente eu pensei também em dar um livrinho para a mãe, né? Ou para elas mesmas. E era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, né? As dicas de livrinhos, tá? Então eu tenho 3 livros aqui que eu achei muito interessantes de mostrar.
O primeiro é esse daqui, né, que são As Cientistas, né? 50 mulheres que mudaram o mundo, escrito por Rachel Ignotowski, né? É escrito e ilustrado por ela, da editora Blusher, e é muito bonito mesmo. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês, tá? Bom, apenas, né, lendo uns trechinhos do livro, aqui fala o seguinte: desde que a humanidade começou a se fazer perguntas sobre o nosso mundo, mulheres e homens têm olhado para as estrelas, embaixo de pedras e ao microscópio para encontrar respostas. Embora ambos tenham a mesma sede de conhecimento, as mulheres nem sempre tiveram as mesmas oportunidades para explorar as respostas. No passado, as restrições ao acesso das mulheres à educação não eram incomuns. As mulheres frequentemente não tinham permissão para publicar artigos científicos. Esperava-se que elas fossem criadas apenas para ser boas esposas, mães, enquanto os maridos as sustentavam. Muitas pessoas achavam que as mulheres simplesmente não eram tão inteligentes quanto os homens. As mulheres deste livro tiveram de lutar contra esses estereótipos para trabalhar nas carreiras em que queriam. Elas quebravam regras, publicavam usando pseudônimos e trabalharam apenas pelo amor ao aprendizado. Quando outros duvidavam da capacidade delas, elas tinham de acreditar em si mesmas, né? Eu achei, assim, muito legal esse livro, tá? Se a gente pegar, né, tem uma lista de mulheres aqui, uma lista que vai, vamos dizer assim, até cronologicamente, né, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, né? Então tem uma lista aqui de mulheres importantes nas várias áreas, algumas são ainda vivas, né? E interessante que eu procurei, assim, né? Se a gente olhar, tem Marie Curie, por exemplo, ela está presente nos 3 livros que eu vou mostrar aqui, né? Então, assim, ele é um livro muito legal e eu diria que ele é até mais biográfico, tá? Então, por exemplo, se você pegar a pesquisadora Marie Curie, ele vai falar onde ela nasceu, em que ano, as descobertas que ela fez, as dificuldades que ela teve, os prêmios que ela ganhou e até o final, né? Aqui. E aí tem frases, né? Frases famosas associadas a ela, descobertas. Então, é um livro muito bacana. Eu diria que ele é um livro biográfico, tá? Na verdade, mas é muito interessante. Foi primeira impressão em 2017, né? Acho que aqui é a tradução, depois 2018. Ele foi um best-seller do New York Times, né? Teve várias outras indicações aí de livro como livro mais vendido. Então é um livro muito bacana, mas muito bonito mesmo. Só que eu considero assim que é um livro mais para jovens, né? Uma literatura mais juvenil. Então não é um livro infantil, né? Nada impede que a mãe tenha esse livro e que a mãe leia e converse com as filhas e os filhos para mostrar a importância de grandes cientistas aí, né? Na história da humanidade. Então esse é muito legal. E o segundo, que eu comprei muito pensando nas meninas do aniversário que eu falei, é esse daqui. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Gente, é lindo. Esse também, se o primeiro é lindo, esse livro aqui é mais bonito ainda, tá? A edição é muito bonita, a capa é agradável, o toque é muito bonito mesmo. E as páginas têm uma gramatura mais grossa, né? Assim, são maravilhosas. As ilustrações são todas muito lindas mesmo. Cada ilustração é de uma artista diferente, então é um livro muito bonito. Tem também as frases, né, associadas a cada mulher. Tem, né, eu também comparei aqui as partes, porque eu não li todos ainda, mas tem uma parte sobre Marie Curie também. E assim, o que eu achei desse livro? Ele é um pouco mais infantil, se é que se pode dizer assim. Eu também não acho que ele é um livro para crianças, então para essa faixa etária de 6 anos não encontrei nada muito interessante não,
Mas eu creio que para crianças já a partir de uns 10 anos, ele seja interessante, né? Sem dúvida é um livro muito interessante para as mães, né? Que a gente pode ler e contar, né, para os nossos filhos e nossas filhas, já ir atraindo a atenção deles para esse tipo de livro, né, de conteúdo, mas também não é um livro que atrai as crianças, né, porque assim, para cada mulher, né, ele traz assim uma pequena história que é bem simples, não é tão biográfica quanto o outro, né, não é tão densa quanto o outro, então é uma história mais leve, mais simples, mas não tem uma série de ilustrações sobre a história, né? Então tem só uma ilustração sobre a pesquisadora, não tem assim aquelas ilustrações que vão contando e narrando a historinha, né? Não é uma historinha. Mas é um livro muito lindo, muito legal, e esse aqui já tem um volume 2 também, tá? Eu não comprei ainda porque eu queria comprar um para ver se eu gostava, mas me parece que no volume 2 tem até a Marta, né, jogadora de futebol brasileira, e me esqueci quem é a outra mulher brasileira que tem. Mas aí, né, só queria ler um trechinho aqui, né, uma citação que tem aqui. Para garotas rebeldes de todo mundo, sonhe grande, mire distante, lute com bravura e, na dúvida, lembre-se, você está certo. Então é um livro novo também, 2016, 2017, tá? E Vergara e Riba Editoras, S.A. A edição é muito linda. Existe também um box, tá? Que vem com os dois volumes. Só que é mais caro que comprar os dois livros separados. Acho que é porque vem com uma caixinha, né? E por fim, o terceiro, Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo, tá? Esse aqui é muito mais barato, né? Em torno de R$20 que eu paguei na Amazon. Na verdade, eu comprei todos os 3 na Amazon, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E esse aqui me chamou a atenção, porque lá já tá, né, vinha recomendado, pessoas que compraram aquele, compraram esse também. E ele é um livro menorzinho, ele tem muito cara de livro infantil. Esse aqui é da mesma editora, né, do livro anterior, que eu mostrei. Bom, o que eu achei desse aqui? Esse aqui é um livro um pouco mais atraente para as crianças, tá? Porque ele tem, se você for olhar, né, tem também Marie Curie aqui. Então ele tem uma pequena historinha, né, sobre aquela mulher, né? E aí tem várias figuras e várias coisas meio desconexas sobre a mulher. Então, por exemplo, fala aqui, né, que radioativo. Marie Curie foi a primeira pessoa a usar o termo radioativo para designar substâncias que emitem radiação, né? Tipo curiosidades. Tem uma outra figurinha muito legal aqui, que ela fala assim, radiação arriscada. Marie Curie gostava de dormir ao lado de um pote de vidro com rádio, que emitia uma luz suave. Ela não sabia que era perigoso. Ela estava sempre doente. Hoje sabemos que ela sofria envenenamento por radiação. Então é um livrinho assim mais curioso. Eu acredito que para crianças de talvez 8 anos, né, de 8 a 10 anos, assim, seja interessante, tá? Mas é muito lindo, as ilustrações são muito bonitinhas, eu achei muito legal, né? Então, assim, eu queria só, né, trazer essa dica, que foi uma coisa que eu andei refletindo esses dias, sobre como, né, incentivar, influenciar positivamente as próximas gerações para que as meninas não se sintam intimidadas, né, de seguirem carreiras que elas desejam, na matemática, na tecnologia, na ciência, né? Então, assim, fica a dica aí, né, para vocês darem brinquedos mais instigantes para as meninas e contarem também histórias das grandes mulheres que foram importantes aí nessa história da humanidade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o curtir aí, né? E não deixe de compartilhar com suas colegas e seus, né, colegas que são mães e pais de meninas e para os quais você acha que o conteúdo pode ser relevante, tá bom? Então é isso. Obrigada, até o próximo.